eu queria começar o nosso encontro de hoje com a pergunta que eu acho justa. E daí? Né? Não existe nada além do Criador, ok. Portanto, o que muda na minha vida? Vamos supor que antes eu já achasse, por alguma intuição, que não existe nada além do Criador. Ninguém me disse novidades aqui. Se tudo é feito do Criador, se toda a matéria, se todo o movimento, tudo isso é regido por alguém ou algo que a gente denomina o Criador, e daí? Qual é a nossa conduta a partir disso? O que a Kabbalah modifica para alguém que decide acreditar nisso? Lembrando mais uma vez que Kabbalah não é religião, portanto, decidir acreditar, até decidir acreditar, é algo que não diz respeito a Kabbalah. No próprio texto que a gente leu na semana passada, o Rabbi Yehud Ashlag deixa bem claro que tanto faz o que você decida, que não se decide isso, que você não pode dizer, ontem eu me afastei do caminho da correção, do Tikkun Haolam, e hoje eu decidi me aproximar. Porque isso, segundo as leis da Kabbalah, que ele, o Baal HaSulam, explicitou ao longo da sua vida, é um absurdo. A pessoa não pode decidir se afastar e depois decidir se aproximar, a menos que haja dois poderes atuando no mundo. A menos que haja duas forças igualmente poderosas atuando. Uma, a força dela, e outra, a força da lei que rege toda a natureza. Se a mesma lei rege toda a natureza, o que somos nós humanos para contrariar essa lei? Sim, nós inventamos aviões, mas eles não contrariam a gravidade. Eles usam a gravidade. Sim, os cabalistas inventaram ou criaram métodos para que nós possamos fazer a nossa correção. Mas isso não significa contrariar a lei da natureza que rege também a natureza humana. Então a nossa pergunta, e daí, passa a fazer algum sentido. Se não existe nada além do Criador, ou seja, o que for o Criador, porque nenhum cabalista quis definir o que é o Criador, o que isso muda para mim? O que essa ciência que se propõe a conhecer as nossas percepções indica como experiência válida a partir do momento em que alguém aparece e diz que só existe só existe uma força, só existe uma lei. Vocês devem se lembrar, pela história do povo judeu que carregou a Kabbalah como um segredo, vamos dizer, durante milênios, que muitas pessoas sofreram muito por dizer que só existe e que tudo é um. Isso faz parte de uma história que é sofrida e que merece respeito, mas que ela se torna curiosa quando é comparada com a ciência que a gente está estudando. Porque para os cabalistas dizer que e que só existe e que esse é uma lei que rege toda a natureza, inclusive a natureza humana, é afirmar o óbvio. E por que então pessoas foram perseguidas por afirmar o óbvio? Isso não torna as pessoas que afirmavam isso superiores. Como a gente já viu também em encontros anteriores, a Kabbalah não define Israel como um povo deste mundo, mas como um desejo que existe em todos os seres humanos. Isso é contrário à religião? Sim, porque a religião tem leis muito precisas para dizer quem faz parte e quem não faz parte desse povo. Para Kabbalah, isso faz parte do ser humano. Yashar Kel. A gente bota o K na frente para não dizer, diretamente dirigido ao Criador. Esse desejo existe em todos os seres humanos. E esse desejo é contrariado e até perseguido pelos demais desejos egoístas
que são chamados Goyim, povos na Torá, e enquanto o desejo Yashar Kel é o Goi Kadosh, o povo santificado, o povo santo. Por que santo? Porque se dedica a essa dimensão da percepção humana que contraria a tendência egoísta. Essa santificação, essa oferta de si mesmo, ela passa a fazer sentido enquanto a gente progride estudando a Kabbalah. Não significa que alguém vai desenvolver auréolas de santidade, mas quando se fala de santidade, na Kabbalah, a referência é a Shekhinah, a presença do Criador no mundo. Como alguém pode se conectar, contactar com essa presença do Criador no mundo? Em grupo, atendendo e procurando se aprimorar no conhecimento dessa lei que é o Criador, e só por brevidade a gente diz o Criador. A gente não fala o Criador por uma espécie de temor devocional, mas é porque é mais curto dizer a lei que rege toda a natureza, é melhor falar o Criador. Não se confunda isso com qualquer pleito religioso. Bom, a gente viu a respeito disso tudo, do início de estudar a Kabbalah, que nós podemos ter duas opções. Nós podemos optar por uma vida sem sentido, uma vida que venha do nada e se dirija ao nada e seja regida por forças múltiplas. Ou podemos optar por uma vida com sentido e que se integre a uma missão e que seja regida por uma força. Se nós admitirmos duas forças, isso já é uma multiplicidade. Isso já coloca o ser humano num grau de incerteza que, como nós falamos, foi definido pelos filósofos como angústia. O que um estudante de Kabbalah quer? Mais conscientemente que a maioria das pessoas, evitar a dor e ter mais prazer. Evitar a angústia e perceber alguma perfeição, alguma ordem num mundo que parece caótico. É um mecanismo psicológico? Talvez. Talvez de início, quando a gente começa a estudar, isso possa ser regido ou explicado por uma ciência muito recente que é a psicologia. Mas, passo a passo, os próprios cabalistas deixaram indicações muito precisas para nós de que a Kabbalah é experiência. Isso se experimenta sim ou não. E o que eles descreveram nos seus livros, nos seus tratados, nos seus mapas, desenhos, símbolos, indicações para nós, são modos de se adquirir algo semelhante às experiências que eles tiveram. Agora, fazendo mais uma remissão que não deveria ser confundida com religião, a experiência do maná que caía do céu. Isso é um relato, os cabalistas dizem, que não tem nada a ver com concretamente cair ou não alguma coisa do céu. Eles interpretam a Torá como um código de signos, algo a ser decifrado. E esse alimento espiritual que caía de cima para baixo nas pessoas, no deserto, tinha um sabor diferente para cada um que experimentava. Por isso, os alunos de Kabbalah não falam entre si sobre as suas próprias experiências, e os cabalistas procuram a linguagem mais neutra possível para descrever as próprias, para não influenciar ninguém, para que ninguém diga estou sentindo isso ou aquilo. Cada um tem que reger o próprio caminho. Bom, sobre a opção sem sentido, sobre a opção caótica, regida por diversas forças, nós não temos nada a comentar dentro do âmbito de um estudo de Kabbalah. Sobre a opção com sentido, nós vemos que alguns filósofos modernos, Deleuze é um exemplo, conseguiram situar mais ou menos o que é ciência, nos padrões em que nós podemos conversar,
E agora nós vamos ver por que Kabbalah é chamada ciência. Esses filósofos dizem que o ser humano consegue criar conceitos. Ele cria conceitos para impulsionar o seu desenvolvimento. Ele armazena conceitos na memória para poder dar passos à frente. E eles separam os conceitos em 3 espécies. Tem os conceitos artísticos, que embelezam e tornam a realidade mais agradável. Tem os conceitos filosóficos, que de certo modo moldam a realidade rumo a um desejo. Um filósofo pode desejar que a humanidade se aprimore e, portanto, indicar: eu quero que as pessoas interpretem a realidade assim. Quero que as pessoas interpretem a realidade como luta de classes, ou como a diferença entre o ser e a coisa. Isso é filosofia. Que espécie de conceitos uma ciência produz? Uma ciência, e uma ciência como a Kabbalah, porque a Kabbalah se põe no mundo como científica. A ciência procura decifrar a realidade que é percebida. Para você decifrar, é necessário que haja um signo, certo? Algo que você vá abrir em diversos outros signos. O que nós humanos fazemos, como nós montamos as nossas equações, nós dizemos que A quer dizer um trambolhão de números e de fórmulas, B quer dizer outro trambolhão de números e fórmulas, e A mais B igual a C, que quer dizer outro trambolhão. E assim nós conseguimos compactar a realidade e trabalhar com ela. Nós temos prosseguido assim. A Kabbalah faz o mesmo. A Kabbalah compacta um monte de significados, interrelaciona e obtém alguns conceitos. Isso é a maneira de se comportar de uma ciência. É assim que a Kabbalah opera. Mais uma vez, a gente precisa lembrar que não se trata de uma ciência mágica, não se trata de rituais, pessoas dançando à noite em volta de árvores. É uma maneira do nosso cérebro funcionar, é uma maneira humana de funcionar. Nós conseguimos progredir já que somos assim. Talvez fosse melhor que nós fôssemos gatos, talvez, se a gente olha para o mundo de hoje. Mas nós temos essa característica, nós compactamos, nós deciframos signos, nós criamos um signo para significar outros signos. E com isso nós operamos, e até a nossa linguagem, se vocês pensarem, é feita disso. Quando eu digo mesa, todo mundo entende mesa, essa palavra poderia ser dita em qualquer outra língua, mas vamos imaginar uma superfície que se mantém estável sobre não sei quantos pés. Não? Bom, isso sobre conceituação. A nossa conceituação vem se tornando cada vez mais rápida. Vocês viram isso, a internet mostra isso. Os cabalistas previram que ia chegar esse momento em que a Kabbalah poderia ser difundida para o mundo inteiro, porque a conceituação da humanidade ia se tornar muito rápida. Então, aqueles signos complicadíssimos que eles foram acumulando e criando ao longo de milênios, poderiam ser operados por pessoas, até crianças. E isso de fato já vem acontecendo. Parece um pouco absurdo para nós que vivemos em ambientes, vamos dizer, da diáspora, mas em Israel já se pratica, já se ensina a Kabbalah para crianças. Porque essa geração que vem nascendo já consegue operar signos muito mais complexos do que nós que nascemos 50, 60, 70 anos atrás. A realidade para nós era mais indecifrável ou menos operacionalizável. Para as crianças hoje, não. Elas sabem trabalhar com signos perfeitamente. Elas fazem assim no celular e afastam alguns signos para operar com outros. Então a Kabbalah chegou na época de ser difundida. Agora vamos
decepcionar um pouco quem espera milagres. Como foi que os cabalistas operaram toda essa construção para falar de um Criador, para falar de um mundo espiritual? Eles chegaram àquilo que nós já chegamos, conversando pelo menos, que nós temos limitações na matéria, no tempo, no espaço, não é isso? Eles constataram essas limitações, milênios atrás. E quando eles constataram essas limitações, constataram também o desejo de transcendê-las. Como transcender a limitação do tempo? Vamos construir uma noção de eternidade. Como transcender a limitação da matéria? Vamos construir uma noção de imaterialidade. Como transcender a limitação do espaço, da localidade em que a gente vive? Vamos construir uma noção de onipresença. Uma noção. E depois que nós fizermos tudo isso, vamos criar um signo que junte todas essas noções. Vamos chamar isso de Criador. Chamar isso de? Criador. E vamos procurar atingir o Criador. O Criador tanto brota de um desejo nosso, quanto faz esse desejo nosso brotar. Porque a nossa realidade é uma caixa preta. Ela é influenciada por 5 sentidos. Alguém tem mais? Com esses 5 sentidos a gente processa, constrói pensamentos e, sem sair voando em nuvens, consegue imaginar o oposto das nossas limitações e sim fortalecer o desejo para atingir essa sublimação dessas limitações. Aos poucos eles foram percebendo que não só a construção era útil para o ser humano, como ela também era real. Eles experimentaram perfeição, eternidade, onipresença, desvinculação com a matéria ao longo de suas vidas. E anotaram o que experimentaram. E criaram conceitos sobre o que experimentavam. Então, criaram uma ciência da nossa percepção. O que é isso tão distante que nós não conseguimos perceber o Criador? Qual é o âmbito de estudo da Kabbalah? Aquilo que nós conseguimos perceber. O oposto a nós, que somos limitados. Pausa, perguntas, difícil, Nossa, tô viajando fácil. aqui no maionese. A Kabbalah não acredita em milagres? Isso é uma pergunta, em inglês é tricky. Isso é uma pergunta capciosa. É, A $10,000 question. Exato. né? Porque o Exato. fato de estarmos sentados aqui pode ser considerado um milagre. A Kabbalah não acredita que estamos sentados aqui. O Baal HaSulam agradecia ao Criador, a isso que é o Criador, pelas sensações de peso e volume do próprio corpo, porque assim ele podia trabalhar. Peso e volume, essas sensações são miraculosas? Eu te devolvo a pergunta. Bem judaica, coisa respondendo a vai. pergunta. Mas hoje a gente está falando de ciência pesada. Ciência. Ciência. Ciência, porque o objetivo é que nós aqui, nosso pequeno grupinho, passe a tratar disso como ciência. Passe a ver esses objetos, esses fenômenos, essas correlações que os cabalistas descreveram como ciência. Que essa ciência toda foi criada pelo Criador. Ela foi criada pelo Criador. É que eu não tenho palavra para poder dizer. Os desejos foram postos em nós, por isso que denominamos Criador. Os desejos refletidos em nós criaram esse intrincamento da linguagem, esses signos.
Tanto que os cabalistas dizem que a partir de um certo nível de elevação espiritual, não é mais possível descrever em linguagem, não é mais possível falar em palavras. Precisamente a partir da metade do Olam Atzilut, não é mais possível falar sobre isso. Tudo que a gente estuda em Kabbalah, tudo que a gente consegue verbalizar, discutir, transmitir, está abaixo da metade do Olam Atzilut. O que significa que a metade para cima de Atzilut e o Olam Adam Kadmon escapam da nossa possibilidade de conceituação. Nenhum cabalista escreveu sobre algo acima da metade de Olam Atzilut. Quer dizer que é o máximo que eles chegaram? Não, quer dizer que é o máximo que eles puderam falar. Porque não tem linguagem. Não tem símbolo para isso. Não tem símbolo para o que se constata acima de um determinado nível de sofisticação da percepção. A percepção é tão sutil que não tem mais palavras. O que é essa metade de Olam Atzilut? É mais ou menos o local, se é que é possível falar em local, em que aconteceu a fragmentação dos vasos, em que aquilo que antes era uma alma única, passou a ter a percepção de que eram várias almas. Eles dizem que nós todos somos um, a humanidade inteira é um, e pior que isso, tudo que existe é um, as pedras, vegetais, animais, e o Criador é um. Mas nós só podemos falar abaixo da fragmentação, porque abaixo da fragmentação começa a existir identidade. Quando eu digo eu, isso é pressuposto para que eu consiga falar. Isso é pressuposto para que eu consiga pensar. Se eu não disser eu não consigo mais transmitir nada em linguagem. Se eu não disser você, a quem eu vou transmitir? Então, nós precisamos dessa fragmentação para conseguir comunicação. E isso não é um limite para nós. Se nós evoluirmos estudando Kabbalah, se nós conseguimos operar as nossas almas, as nossas conexões com essa lei única, nós conseguimos perceber acima do eu, você, do fragmento. Nós conseguimos perceber que tudo é um único kli, um único vaso. Nós fazemos de conta que já percebemos. Na'aseh v'nishma. Nós faremos e depois vamos entender. Fazemos de conta, porque isso estimula os nossos desejos a chegar adiante. O uso de drogas. Espera. Como a Kabbalah, por exemplo, vê o uso de drogas para que fosse ajudado, que as pessoas tivessem algum tipo de ajuda química? Como a Kabbalah vê o uso de drogas? E uma se vez veria isso como algo necessário? Posso responder já. Por favor. Uma vez um aluno perguntou para o Rav Leitman durante uma aula, ele levantou a mão e disse assim, Rabino, quando eu durmo, eu alcanço os mundos espirituais. E o Rabino respondeu, então não acorde. Se você conseguiu chegar lá, para que você vai voltar? Acho que isso, de certo modo, equaciona. Se alguém souber de uma droga que me faça alcançar os mundos espirituais e continuar por lá, por favor. Continuar. Por enquanto nós temos café. Bom, daí nós temos um desenho aqui embaixo do mundo físico. Lembra que a gente estava fazendo uns triângulos? Por que em triângulos? Por causa do estreitamento. Na base dos triângulos, nós temos, aqui eu coloquei no nosso esquema, a pedra. É um desejo semelhante à pedra, um desejo que é chamado de pedra, porque ele não quer mudar nada. Uma pessoa que não quer modificação alguma na sua percepção, ela tem um nível de desejo semelhante ao da pedra. A pedra, o que a pedra quer? Se manter do mesmo jeito. Ao que a pedra resiste? A qualquer modificação que a transporte ou fragmente. Uma pessoa que não quer se modificar,
vive no nível pedra. Não existe isso absolutamente. Uma pessoa que viva no nível exclusivamente pedra pode se imaginar... Bom, a gente tem visto nos jornais e na televisão, mas enfim. Acima desse nível pedra, eu já vou explicar por que essa complicaçãozinha. Eles detectaram o nível vegetal. O que fazem as plantas? Elas se dirigem à luz. Elas procuram uma oportunidade melhor para crescer, elas se empurram, abrem espaço. As próprias árvores, com as raízes que vão se expandindo. Sim, elas querem calor, querem alimento, não? Mas elas ainda estão fixas. Acima um pouco desse nível, a gente tem os animais, eles procuram condições melhores, eles se locomovem, eles falam, bom, se aqui não falam, sentem, se aqui não tem alimento, eu vou buscar ali. O ser humano, acima do nível de desejo animal, ele tem uma outra propriedade, algo mais sofisticado. Ele procura um ambiente melhor. O animal pode viver em bando, mas a gente não consegue detectar nos animais essa decisão. Não, esse bando não está me fazendo crescer, eu vou mudar de bando. Vocês conseguem imaginar um antílope falando, chega de vocês. Não acontece. Mas nós humanos fazemos isso. Esse ambiente não está proporcionando o crescimento de que eu preciso. Eu preciso buscar em novas fontes. Eu preciso, inclusive, correr o risco da solidão e eu preciso encontrar um grupo que me faça crescer. Acima disso, eles colocam o ser falante. Eu coloquei a sigla aqui, que é a união de Malhut e Nukva. Né? O nível mais baixo dos vasos com a nuvem, a presença do Criador. Esse ser falante, quando eles dizem fala, é aquele que suplica a essa força, a essa lei que o corrija. Porque ele percebe que mesmo mudar de grupo não foi o suficiente. Ele percebe que todas as suas ações, inclusive no nível mais alto dos desejos, no nível humano, ainda não são suficientes para transformar a sua natureza de absoluto egoísmo e, portanto, sujeito à angústia, sofrimento e etc. em altruísmo, em semelhança ao Criador. Então, eles consideram esse o nível mais alto, que é um humano que consegue suplicar. Esse humano que consegue suplicar... Vocês já ouviram uma historinha religiosa de que o mundo é mantido por causa de 36 justos 36 ali. em cada geração? Bom, o número é simbólico, a definição de justo é uma complicação, mas a gente pode imaginar que esses justos são aqueles que suplicam. E quando eles suplicam, eles não falam em nome próprio. Eles suplicam pela correção da criação inteira. Eles suplicam pelo Tikkun Olam. Isso eu aprendi a vida toda. O que é essa criatura que suplica pela correção de toda a natureza? Isso não quer dizer que ela seja religiosa. Tanto que até a própria religião, quando fala desses 36 justos, ela está se referindo a pessoas desconhecidas, que estão realizando suas pequenas obras sem serem notadas. E também sem serem necessariamente judeus. Para a Kabbalah isso não faz diferença, porque a Kabbalah está falando de Achar Kel. Para os rabinos. Para os rabinos são judeus. Paciência. Mas se você pegar ditos antigos que se integraram ao judaísmo e fizer uma análise de acordo com a Kabbalah, você vai chegar aqui 36, 3 mais 6, 9, e nós estamos falando de 10 Sfirot. Então, 36 suplicam e uma beneficia.
Mas para quê? Né? Essas curiosidades a gente vai acumulando, mas eu não vejo utilidade por enquanto em falar nelas, porque isso ia fazer com que a gente se desviasse 1 milímetro aqui, 1 metro amanhã e vários quilômetros na semana que vem. Bom, esse humano, ele reconhece progressivamente a sua dependência dos outros. Tanto que ele se dispõe a mudar de grupo para crescer. E o falante, um nível acima nesse desejo, ele precisa falar em nome dos outros e falar em nome da natureza, e portanto ele se integrou de tal forma à alma única, a única alma que Deus criou, segundo a Kabbalah, o Criador criou a sua própria ausência. Ele se integrou a essa ausência de uma forma tão nítida para ele mesmo que ele suplica. Cuidado quando você fala em ausência, porque a gente tem a tentação de pensar em ausência material, ausência geográfica, ausência vácuo, não é isso? A gente tem a tentação de imaginar como Yitzhak Luria descreveu, que o Criador se afastou uniformemente para todos os lados e criou a própria ausência. E isso é um modo figurativo de falar, porque não existe a tal ausência. Não existe, nas palavras do Yitzhak Luria, não existe uma cabeça e uma cauda. Não existe um lugar em que não haja, não existe um makom, um lugar em que não haja Criador. Sim, o Criador está presente em toda a criação. Ele, o Criador, e seu nome, a criação, são um. Mas, para a gente estudar a Kabbalah, a gente imagina esse distanciamento e os graus e objetos que a gente consegue perceber e detectar dentro dessa esfera que é a ausência do Criador. Na verdade, o que é essa esfera da ausência do Criador? A nossa percepção. Não estamos falando do espaço sideral em que ele se esconde, estamos falando da nossa cegueira. Ausência da conexão. Então. Sim. Dentro da nossa cegueira a gente tateia por conexão. E esses desejos todos aqui, pedra, vegetal, animal, humano e o falante, estão dentro de nós. Qual o propósito então de estudar a Kabbalah? Ativar todos esses desejos, até que todos eles juntos supliquem. Supliquem não de joelhos, não religiosamente. Anseiem por uma intervenção do superior à nossa percepção. Se a gente fala do Olam Hazé, desse mundo, desse nosso estado perceptivo, com todo esse detalhamento, se a gente tenta se pôr na situação dos cabalistas que escreveram sobre tudo isso, e que imaginaram e construíram as noções de justamente o contrário, nós não podemos falar que o mundo espiritual se dirige a nós assim como nós nos dirigimos a ele. Se nós vemos um triângulo se estreitando assim, até que a gente chegue no nível máximo, que é o de suplicar pelo preenchimento dos nossos vasos, nós também não podemos construir um outro funcionamento dessa máquina, aquele em que a pedra, o desejo que não quer se modificar de modo algum, é o nível mais próximo do Criador, e que quando ele se distancia um pouco, ele se distancia e se estreita e vai se estreitando como vegetal, como animal, como humano, como falante, porque vem na nossa direção, para que o Criador possa tocar o humano. Isso tudo está acontecendo dentro de nós, sem vácuo, sem ausência. Para que essas duas percepções possam se tocar, é preciso que elas sejam similares. Lembra do que a gente falou? Dois objetos
no mundo material que sejam exatamente iguais continuam sendo dois objetos. Dois objetos no mundo espiritual que sejam exatamente iguais se tornam um. É isso que a gente quer fazer, é simples. Se tornar um com o Criador. Que é absoluto altruísmo. Como que nós podemos nos tornar um com o absoluto altruísmo? Nós egoístas, feitos de matéria, com a percepção limitada e praticamente cegos, estudando Kabbalah em grupo. É assim que faz. A gente ainda está falando de Olam Hazé e Olam Haba, que se definem como este mundo, ou seja, esse nosso estado perceptivo, e o estado perceptivo vindouro, o nosso próximo estado perceptivo. Não é isso? Nós supomos, os cabalistas também supuseram, que esse nosso estado perceptivo é menor do que a realidade. Que a realidade é muito maior do que nossos 5 sentidos conseguem perceber. E que para isso é necessário aprimorar, desenvolver, abrir esses sentidos para conseguir perceber o total da realidade, ou o total do Criador, ou o total da lei que rege toda a natureza. Abrir as portas da percepção, como diziam. Você está com Castanheda na cabeça. Bom, para abrir esse mecanismo, eles dizem que nós precisamos desenvolver similaridade com o Criador, similaridade com aquilo que nós não percebemos. Similaridade com essa lei do puro altruísmo. Se nós não tivermos similaridade, nós não percebemos. Isso vai se tornar relevante daqui a pouco e ainda hoje. Vamos falar mais sobre isso. Bom, acho que dá para ir adiante. Vamos para a segunda parte do nosso resumo. Eu coloquei outros desenhozinhos aqui que parecem complicados, mas é só a gente lembrar do que já foi dito que a gente vai decifrar com facilidade. Bom, nós precisamos desenvolver similaridade com essa lei, não é isso? Nós temos o objetivo de desenvolver essa similaridade para conseguir perceber o funcionamento disso que equivocadamente talvez a gente chame de exterior. Porque na verdade não existe exterior para Kabbalah. Exterior e interior são a mesma coisa. Ou a gente teria que pressupor 2 lugares, 2 poderes, 2 leis. Não. É uma lei, um lugar. E interior e exterior são o mesmo. Eles simbolizaram essa progressão. Assim como nós nos elevamos, eles dizem que o Criador desce rumo a nós. E eles simbolizaram fases dessa descida. E criaram letras que simbolizassem isso. Yud, Rei, Vav, Rei são as 4 letras que são chamadas o nome do Criador. O que é o próprio Criador, ninguém sabe. O que é o nome do Criador? A criação. Então, Yud, Rei, Vav, Rei se referem à criação. Ao que é possível sondar do Criador através do modo dele se comunicar. A natureza humana. Sobre o Yud, eles ainda disseram, imagino, um ponto, Shel Yud, um ponto acima do Yud, que é tão sublime, tão tênue para a nossa percepção, que não é perceptível. É muito acima da nossa percepção. Então, o ponto, Yud, Rei, Vav, Rei. O que eles queriam simbolizar com isso? Esse ponto, eles atribuem o significado do absoluto desejo de beneficiar, do absoluto Ratzon Leashpia, que é o contrário do nosso absoluto desejo de receber, que é o nosso Ratzon Lekabel. O nosso desejo de receber,
Ratzon lekabel. O desejo de beneficiar, Ratzon leashpia. Então, esse ponto acima de Yud Rei Vav Rei é o absoluto desejo de beneficiar, de compartilhar a própria luz. E embaixo desse ponto, eles disseram que houve uma evolução. Quando o Criador criou a criação, a primeira fase, o primeiro momento examinável dessa criação, a primeira Bchiná, é a Bchiná Aleph, que é uma esfera, vamos dizer, onde a luz do Criador penetra, absolutamente escrava da luz. Porque ela não tem como resistir, ela só recebe a luz. Ela é outro com relação ao Criador, ela já é outro. Ela não pode fazer nada além de receber. Mas então ela não tem independência alguma. E se o Criador quis criar algo que recebesse, a Bchiná Aleph não é suficiente. Porque para que essa recepção, para que essa Kabbalah fosse completa, era preciso que realmente a criação fosse outro com relação a ele. Então a Bchiná Aleph se inunda de luz e surge na Bchiná Aleph o desejo de experimentar o mesmo prazer que ela supõe no Criador. O mesmo prazer de doar. Então, na Bchiná Aleph surge a Bchiná Bet. O desejo de doar ao Criador. Esse desejo evolui também e acaba por perceber que não é possível doar nada ao Criador. Do que o Criador precisa? Que desejo o Criador tem? O Criador, por definição, não tem desejos. Ele imparte a sua luz sem desejo, além de beneficiar. Ele não é absoluto altruísmo, não é assim que cabalistas e humanos conseguem supor a existência de um Criador. Então a Bchiná Bet não consegue cumprir o seu objetivo de ter o mesmo prazer que ela supõe no Criador doando, e se desenvolve para a Bchiná Gimel, que é um misto. A única coisa que eu posso doar ao Criador é a minha própria capacidade de recepção. Ela doa a sua recepção e recebe a luz. Só que esse equilíbrio é muito frágil. A luz que vem é tão forte que ela não consegue corresponder à mesma intensidade. A luz do Criador, como nós estamos falando que a realidade é maior do que nós percebemos, a Bchiná Gimel também não consegue corresponder na mesma intensidade, e ela evolui para uma Bchiná final, para uma fase final que somente recebe, que é a Bchiná Dalet. A Bchiná Dalet também é chamada Malchut. É a fase última da criação, é o reino. Essa Malchut só consegue receber, renuncia ao seu desejo de doar e vai receber todo esse prazer que na verdade a massacra, mas ela ainda precisa se tornar outro para que o propósito da criação se cumpra. Quando ela só recebe, então aí começa o processo que nós estamos estudando. A Bchiná Dalet consegue dentro de si reproduzir todas as Bchinot anteriores, todas as fases anteriores, dentro de si mesma, para poder supor que foi isso que a fez nascer. Quando ela supõe que foi isso que a fez nascer, ela se divide internamente e ela cria uma Malchut dentro de Malchut. Malchut de Malchut precisa corresponder à criação e cria uma lei de só receber aquela luz que ela consiga captar com a intenção de doar. Ela não vai receber luz alguma, ela se fecha, a menos que consiga receber essa luz com a intenção de doar.
porque ela quer ser igual ao Criador. Ela quer ser um com o Criador. Se ela não for um com o Criador, ela não está cumprindo o objetivo da criação. A metáfora que eles usam é a do anfitrião e o convidado. O anfitrião diz ao convidado que aqui está a mesa posta com todas as iguarias que ele mais aprecia. Vamos supor 5 pratos. Que ele coma. Mas o convidado se sente envergonhado. Como assim? Eu só vou receber, eu só vou comer? E o anfitrião cria um jogo, dizendo que ao experimentar cada uma daquelas coisas, ele está dando prazer ao anfitrião. Me alimentando de luz, eu estou dando prazer ao Criador. Comendo essas iguarias, eu estou dando prazer ao meu anfitrião. E então, só então, o convidado aceita comer. Porque assim, e essa é a lei fantasiosa, mas é a lei, ele dá prazer ao seu Criador, ele dá prazer ao seu anfitrião. Bom, essa restrição de Malchut, essa restrição da Bechina Dalet, ela é chamada Tzimtzum. Tzimtzum quer dizer restrição. Vocês lembram que a gente está falando do nosso interior sempre, da nossa percepção? Dentro da nossa percepção existe uma restrição chamada Tzimtzum. O que quer dizer Tzimtzum? Restrição. Por causa dessa restrição, nós não percebemos toda a luz. Nós queremos perceber toda a luz desse vasto mundo exterior além da nossa percepção, desde que nós sejamos similares a ele. Esse desejo não está desenvolvido em nós, mas é uma via de mão dupla. Por quê? Esse exterior só se revela na medida em que nós sejamos similares a ele. Se nós não formos similares, nós não percebemos nada. Se nós não tivermos um controle sobre o nosso egoísmo, para que nós recebamos a luz do Criador com a intenção de beneficiar, nós não vamos perceber nada. Como nós fazemos para cumprir essa lei de amar ao próximo como a si mesmo? Em grupo, porque assim nós desenvolvemos a intenção voltada para doar. Nossa energia aqui faz com que nós doemos uns aos outros. Doando uns aos outros, nós estamos nos conectando nesse momento com essa força exterior que nós normalmente não percebemos. Como nós nos alimentamos a cada vez, nos reunindo em grupo, estudando Kabbalah. Isso é sagrado, mágico? Não. A Kabbalah diz que nesse momento nós abrimos todos os nossos poros perceptivos e começamos a treinar para um dia, quem sabe, compreender. Nós fazemos para um dia compreender. Nossa, vou me chamar de novo. Bom, esses vasos interiores correspondem às Bechinot de que a gente estava falando. Eles também são chamados Sefirot. As Sefirot são vasos em que a luz penetra. O vaso mais concreto, mais próximo de nós, é chamado Malchut. Acima de Malchut tem um mais sutil, que é chamado Zeir Anpin, a face jovem. A gente vai ver isso depois. Acima disso, Binah, acima disso, Chokhmah e acima, Keter. Precisa decorar esses nomes? Não, não precisa decorar. É só para vocês saberem. É só para saber que existe uma divisão. Eles dividem esse grande vaso que o Criador fez, que é a alma única, em 5 partes. E essas 5 partes correspondem, porque não é um espelho, a imagem e semelhança, correspondem ao ponto sobre o Yud, Rei, Vav, Rei. Aqui está na tabelinha. Dentro de cada um desses vasos, nós temos aspectos da nossa relação com a espiritualidade, com a lei, com o Criador, como vocês queiram chamar, esses aspectos chamados Partsufim, ou faces. Faces. Como que o Criador se apresenta? Com que face
essa coisa absolutamente desconhecida para nós, o Criador, se apresenta a nós através de um parsuf. É uma face que tem seus nomes. Eu não vou nem repetir esses nomes, porque vocês vão ficar preocupados em decorar. Não precisa. Depois vocês olham aqui. A gente tem um outro jeito de falar dessa divisão em 5. A gente pode falar de 5 olamot, de 5 mundos, ou estados perceptivos. Acima do nosso olamazê, que é a não percepção, por definição. Subindo, tem o Olam Asiya, Yetzirah, Briah, Atzilut, Adam Kadmon. Vocês lembram que de Atzilut para baixo nós podemos falar e de Atzilut para cima não é possível, porque não tem linguagem. Esses vasos têm luzes próprias, eu estou sempre explicando essa tabela, a gente vai voltar a isso infinitamente, não precisam se preocupar. Esses vasos recebem cada um uma luz própria. Essas luzes são diferentes em cor, intensidade? Não. Essas são as luzes que preenchem cada vaso. Por que elas têm esses nomes? Porque elas preencheram o vaso respectivo. Então, de baixo para cima, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Qual que é a primeira luz que é mencionada na Torá quando o Criador sopra dentro do barro, dentro da Adamá, para criar Adam? Nefesh. O que que ele pôs dentro do barro? Essa alma? Nefesh. Acima de Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. O que acontece com o estudante de Kabbalah bem-sucedido? Dentro dos vasos dele, a luz penetra do mais fundo até o mais alto. Ele se preenche de luz. Como ele se preenche de luz? Correspondendo ao altruísmo do Criador. O que nós estamos tentando fazer? Cruzar a barreira entre o físico e o espiritual. Cruzar a barreira em hebraico é marsom. Cruzar essa barreira significa entrar no Olam Asiya, o mais inferior de todos os mundos. A partir do momento que um estudante de Kabbalah, um cabalista, consiga entrar no Olam Asiya, ele não precisa mais estudar, ele não precisa mais fazer nada, porque a alma se torna o seu próprio professor. Tem um truque aqui. Não é tão simples. Se vocês imaginarem um vaso dividido em 5 partes, certo? E você tem 5 espécies de luz que vão entrar nesse vaso. O que acontece? Ele primeiro enche em cima o vaso da Kabbalah. Depois vem para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Qual que é o último vaso a se encher? O Malchut. Qual que é o primeiro vaso a se encher? Keter. Keter é por onde a luz entra, o mais elevado. Então a luz inferior. Keter é coroa, né? É. A luz mais inferior de todas, Nefesh, a menos pura, entra primeiro no vaso mais elevado, Keter. E ela vai descendo até que ela esteja em seu lugar, quando Nefesh chega em Malchut. Necessariamente, vocês estão vendo pela tabela, quando Nefesh chega em Malchut, isso significa que Yehidah chegou em Keter. A gente vai ver isso muitas vezes. Vocês lembram dos 2 triangulinhos que a gente fez? Então você tem aqui, vamos supor que isso sejam os vasos e que isso sejam as luzes. O vaso aqui em cima, Keter, certo? A luz aqui embaixo, Nefesh. Nefesh entra em Keter. Aos poucos, Nefesh vai chegar em Malchut. Quando Nefesh chegar em Malchut, significa que Yehidah está em Keter. Qual é o movimento? Esse. Aos poucos a gente vai ver isso. Tô lembrando do Código da Vinci, do filme.
Ah, não, por favor. Não, tem uma coisa assim. É cheio de simbologias nesse sentido. Quando eles falam de 72 nomes do Criador, eu anotei aqui como uma curiosidade para que a gente pare de venerar números, venerar nomes. É uma somatória. Yud vale tanto, Yud mais Rei vale tanto, Yud Rei Vav tanto, então, e somando todos esses números dos nomes, das letras, chegam a 72. Então pessoas falam, o Criador tem 72 nomes. Ai de quem falar 73 ou 71. São números correspondentes a Yud, Rei, Vav, Rei. Tá? Bom, Ficou ouvindo o Raimundo pensando religiosão escutar isso. Eu tô pensando no Rabino, que ele sai no pinto, ele sai da minha cabeça. Ele ia nos matar. Ele ia nos matar. vamos supor... então vocês imaginaram que aqui está Keter e aqui está Nefesh, certo? Isso tem que entrar. Qual que é o mecanismo de entrada? Similaridade, certo? Vocês lembram de uma lei? No Tzimtzum tem uma lei. Eu só vou receber aquilo que eu possa receber com altruísmo, certo? Essa lei, para que ela possa existir, eu tenho que criar aqui uma tela. Uma tela que me proteja do meu egoísmo. Essa tela vai servir como um filtro. Acho que eu não tenho dedos suficientes, mas ela vai ficar assim. Ok. Ela vai ser como uma válvula. E quando a luz entrar, ela vai até o mais fundo que possa em Keter, certo? Nefesh entrou em Keter. Qual que é o limite? A partir daqui eu já estou recebendo de uma maneira egoísta. O que essa válvula faz? Expele a luz. Não, a partir daqui você não pode mais. Eu rejeito a luz para que eu não incorra em receber com egoísmo. Se eu receber com egoísmo, eu estou contrariando a lei. Então, ela O que expulsa. seria receber com egoísmo? Receber para si mesmo. Receber com a intenção... Se você recebe, você doa. Ah, sim, mas você fez uma restrição, não foi isso? Você fez um tzimtzum. Eu estou condenado a receber. Eu progredi nas Machinot. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ok, eu concordo. Eu estou condenado a receber, é tudo que eu posso fazer. Eu quero ser um com o Criador, mas eu não dou. Eu só recebo. Como eu posso transformar a minha recepção em doação? Eu posso transformar a minha recepção em doação se eu receber com a intenção de doar. Para receber com a intenção de doar, eu crio astutamente um filtro. Eu só vou deixar entrar a luz suficiente... Se eu decidir doar. Só que essa luz é insuportável. O prazer é muito grande. Para que esse prazer não se torne egoísta, eu tenho uma válvula aqui. Uma válvula que expulsa a luz assim que ela se torna excessiva. Se o prazer é demais e eu sinto que eu vou me tornar um egoísta e receber só para mim, então a minha válvula vai funcionar. E vai expulsar a luz. A gente vai ver que essa luz tem diversos nomes conforme ela esteja entrando diretamente. Orpnimi, Ormekif. A Ormekif circunda o vaso e ela é reaproveitada, porque a cada vez que você rejeita, você aumenta a sua capacidade de recepção. A cada vez que você renuncia ao prazer, você aumenta a sua capacidade de receber prazer com altruísmo. Agora vamos esquecer dos dois. Essa válvula aqui, para Kabbalah, se chama Massach. Tela. Esse Massach é a válvula que deve funcionar para que nós não recebamos prazer em excesso com intenção egoísta. O Massach, como uma válvula, ele deixa a luz entrar e se é demais ele expulsa. Deixa entrar e se é demais ele expulsa. Ele faz esse procedimento por tantas vezes quantas sejam necessárias para que Nefesh preencha Malchut e assim por diante até que Yehidah preencha Keter, com tudo que tem que se preencher no meio.
Quando vocês pensarem em Massar, é isso. É uma tela, é uma válvula e tem um outro nome que as pessoas também dão. Alma. Porque a sua conexão com a luz que vem do Criador é a sua alma. Antes de desenvolver esse Massar, a Kabbalah diz que não existe alma. Nós somos corpos sem alma. As nossas existências passam a acontecer quando a gente consegue colocar um Massar em cima do vaso e funcionar como válvula. Até então, não existe conexão com o Criador. Nós somos tão conectados com o Criador quanto a matéria. Cadeira, mesa. O humano consegue desenvolver, Massar consegue ter essa alma. Quando se diz que os animais estão mais próximos do Criador, é porque no mundo espiritual é o contrário. O máximo do egoísmo somos nós. Os animais têm menos egoísmo e as pedras têm menos. Nós somos o máximo. Como nós fazemos para refrear esse máximo egoísmo? Criamos uma alma e passamos a nos conectar e a funcionar dentro do sistema, de um sistema que se chama a outorga da luz. O que é luz em hebraico? Or. O que é esse sistema? Orá. O que é quando você doa alguma coisa para alguém? Você coloca T na frente, certo? Torá. O sistema da outorga da luz é uma Torá. Tá chegando agora. Tá encaixando. Ah, pra mim tá. Anotei aqui que nada se faz sem desejo, portanto a gente tem que ter esse desejo similar ao Criador. Adianta nós termos pensamentos similares ao Criador? Não, a gente não sabe nem se o Criador pensa. Aliás, a gente não sabe nem se nós pensamos. Não é isso? Muitos não pensam. A gente está falando de Ratson, desejo. Que o nosso Ratson, Lekabel, se converta, se torne harmônico, se torne um com o Ratson, Leashpia, que nós supomos no Criador. O que mais? Acho que a gente já está chegando no fim, é uma pena. Sulamo já falamos. Ah, tem uma historinha bonitinha do mago, o mago que não queria ficar sozinho. É uma história que se conta até para crianças, lá, em Baruch Israel. Esse mago sentia solidão, ele tinha tantos poderes, mas o que fazer com esses poderes? Então ele decidiu criar um ser que pudesse ser influenciado por esses poderes e criou uma pedra. Essa pedra não correspondia ao que ele queria. Ele queria efetivamente doar para alguém e a pedra, coitada, tá bom, recebia. Ele foi experimentando e criou milhões e milhões e milhões e milhões de pedras que flutuavam. E, bom, tá bom, chamou isso de universo. Mas as pedras não correspondiam. Então ele criou uma plantinha. A plantinha se virava para ele quando sentia a emanação do calor. Mas virar-se para ele não era suficiente. Então ele criou mais e mais e mais plantas e florestas e, bom, se viravam para ele. Ele não estava satisfeito. Obviamente depois ele criou um animal, um totó, que respondia com carinho, mas não era independente dele. Ele não estava realmente doando. Se o ser é completamente dependente, ele não está doando. Então, acima desse totó, que ele criou milhões, ele criou um ser que pudesse se voltar para ele voluntariamente. Ele criou um humano que pudesse desejá-lo. Mas então, esse ser que o desejava ainda era dependente dele, porque até o desejo foi posto nesse ser por ele mesmo criador, ele mesmo mago. Então ele fez uma coisa com esse ser que ele pudesse desejar ou não, que ele tivesse a opção de desejar ou não. E quando ele dotou esse humano da opção de desejar ou não, ele se escondeu. É uma história que contam para as crianças.
E concluindo hoje, eles dizem que nós temos 3 fases se nós examinarmos o processo da criação. Na fase 1, tudo está perfeito. O Criador e a criação são um. Na fase 2, é o que nós percebemos hoje. Nós estamos completamente diferentes do Criador. Nós somos o oposto e nós queremos nos aproximar dele. E o que é a fase 3? Tudo está perfeito. O Criador e a criação são um. Então, para que ter esse trabalho todo? Qual é a diferença entre a fase 1 e a fase 3? O desejo. Fase 3 é quando nós A fase 3 realmente... é voluntária. Exato. Ok, era isso por hoje. Ai, cada vez ele deixa a gente mais doida, né?